Esse é o meu verdadeiro lar. Vocês me receberam na minha infância e no meu desenvolvimento, e com todo o amor que essa terra pode ter me dado, né? Realmente eu devo muito a vocês. Eu espero poder retribuir hoje um pouquinho. Bom, eu vou falar um pouco de um tema. Eu estou na frente ou não? Vocês estão conseguindo ver? Eu vou falar de um tema que é muito importante para mim, que é o autismo. Eu tenho estudado muito isso. Mas eu vim falar de amor também. Então, eu não sou o dono da verdade e aquilo que apresenta as hipóteses aqui. Tudo que eu vou apresentar para vocês foi a minha interpretação. Foi a minha interpretação daquilo que eu li, daquilo que eu estudei. Então eu humildemente me coloco numa posição de aprendiz. Eu vou passar para vocês um pouco do que eu aprendo. Como Kardec sempre frisou, tudo que a gente aprende um dia muda, um dia se transforma, um dia fica melhor. Então, não se sintam mal se vocês discordarem de algumas coisas que eu vou falar, porque é natural. O crescimento e o desenvolvimento do conhecimento acontece dessa forma, tá? E juntos a gente pode construir um conhecimento cada vez melhor. Mas é algo que vocês podem partir, e a partir daí pensar, refletir e meditar. Quando a gente fala em saúde como um todo, que é isso que a gente busca ficar bem. A gente ora todo dia para Deus e fala assim: Jesus, me dê saúde. E a gente não sabe muito o que a gente está pedindo, porque a gente não quer sofrer. A gente vai nos médicos, vai no médico, doutor, me tira esse sofrimento, me faz viver mais. Mas o que significa isso? Essa mudança de paradigma. Como eu faço para ter isso? Para que serve a saúde? Para que serve a doença? Para que serve o transtorno? É esse o novo raciocínio que o Espiritismo traz. Ele começa a mudar um pouco o entendimento. Tem gente que olha para o Espírito e a gente fica achando que o Espírito é meio sádico, ou muitas vezes meio masoquista, né? Porque aí, está sofrendo, diz: não, fica tranquilo, o sofrimento é bom, porque você vai crescer, você vai amadurecer. Diz: como assim? Não entendi direito. Né? Mas é a proposta de entender por que a gente veio, por que a gente está aqui, por que todo mundo tem problema, por que todo mundo em casa tem dificuldade, por que tem pessoas que a gente olha, a gente ama de paixão sem conhecer, e tem pessoas que a gente olha e acontece alguma coisa e a gente não tem um sentimento positivo. Por que eu nasço com uma dificuldade? Por que eu nasço com um transtorno? E de repente o palestrante espírita, ele chega e fala: não, essa pessoa nasceu isso porque ela fez isso, e ela fez agora, ela está pagando. E não é assim a matemática, gente. A matemática é amor. A matemática é a gente ter tudo que a gente precisa para chegar em novas posições, em posições onde a gente nunca mais vai sofrer. Eu gosto quando Jesus chega para a moça lá que está pegando água, né? É isso que ele fala assim: se você me entender, você nunca mais vai ter sede. Você nunca mais vai ter fome. Então, como que Paulo falava, né, que a interpretação de Paulo, que foi uma das interpretações mais bonitas que tinha, eu aprendi muito isso com as palestras do Haroldo, principalmente aquele curso do Haroldo que ele dá de evangelho, que vale a pena todo mundo ler ou ouvir, não pode ser, eu acho que vale a pena. É muito interessante como Paulo interpreta a ideia do novo homem,
da transformação da gente num novo ser humano. Todo mundo busca ser um novo ser humano. Todo mundo. Ser um novo ser humano. Quem é esse ser humano que a gente quer ser igual? Jesus. A gente busca aquele modelo que a gente quer ser igual. Tudo que a gente passa nessa vida é uma escola, é um treinamento para que a gente chegue neste ponto. Vencer na vida é passar mais um ano dessa escola da vida. E é muito interessante isso, porque quando você está na escola, você está no primeiro ano da primeira série. É difícil. Talvez uma das coisas mais difíceis que a gente tenha aprendido foi a falar. A segunda coisa mais difícil que a gente aprendeu foi aprender a ler e escrever. E hoje você lê e escreve, você não sente que é difícil. É o sofrimento que às vezes você tem para conseguir aquilo. Andar de bicicleta, você cai, se arranha inteiro. Quantas vezes você se arranha andando de bicicleta? E você nem lembra que você se arranhou quando você pega a bicicleta e sai andando e sente o vento batendo na sua cara. É esse o objetivo. Agora, a matéria do primeiro ano, primeira série, é mais difícil ou mais fácil que a do terceiro ano do ensino médio? Agora, qual que é mais difícil? O ensino médio ou o ensino primário? Qual que você sofre mais? Então a gente acha que a gente vai galgar a posição moral, vai evoluir moralmente, vai crescer, e que o sofrimento também vai diminuir. Aí quando você vai ler lá o livro do Céu e Inferno, vocês já leram o livro do Céu e Inferno do Kardec, né? Todo mundo já leu, né? Justiça Divina. Então você vai ler lá o Kardec, é lógico que o Céu e Inferno ele vai apresentar 3 tipos de espírito, não é isso? O espírito que faleceu, que foi feliz, o que foi moderadamente, que está lá no meio termo, e o que está infeliz. Então, infeliz, moderadamente feliz e feliz. Lógico que quando você começa a ler, você já quer pular direto para o feliz, para saber o que ele fez na vida ali, você parece que catua, né? Aí você fala, o que eu encontrei? Será que eu estou fazendo igual? Eu estou passando as mesmas coisas? E aí, a hora que você vai ler o que aconteceu para o cara ser um espírito feliz, você desanima. Vocês já leram, né? Como é que é a vida dos caras que foram felizes? Foi tranquilinha? Foi numa boa? Ele virou assim, não, eu vivi em saúde, não tive problema na minha vida, tive uma vida tranquilinha. Foi isso que aconteceu? Não, o cara tinha tudo, ele perde tudo, a família despreza ele morre na sarjeta, na vala comum, só que ele enfrenta aquilo com aquela atitude crística. E aí ele conta quantas vidas eu tive que passar para ter a oportunidade de sofrer desse jeito, da forma correta, para galgar os céus. Então, quando a gente for falar aqui um pouco do que é, das propostas de encarnação, por que acontece isso, por que acontece aquilo, não pense que essa situação é ruim. Não pense que uma internação, às vezes, é porque vir para a Terra é internar no hospital psiquiátrico, tá, gente? A Terra é um hospital psiquiátrico que a gente tem, só que é um hospital de amor, né? É um hospital de amor. É a escola do hospital psiquiátrico. Porque assim, vocês me apresentem, tá? Mas eu não conheço ninguém que está internado aqui na Terra que é sãozinho. Chega lá no psiquiatra, a pessoa fala assim, ó, olha, meu filho, vou te dizer, ele tem dificuldade, meu irmão tem dificuldade. Quem é meu paciente aqui sabe, né? Todo mundo sai medicado. Quando a gente começa a conversar, a pessoa vai dizer, não, eu também tenho dificuldade, eu também, é verdade. Eu tenho dificuldade também, né? Quando a gente vai contar o que é um estilo de vida adequado, o que é fé, o que é fidelidade a Deus? Fé é fidelidade. Religião é se religar a Deus.
Para ter saúde tem que ter isso. Tem todo mundo. Eu tenho fé, eu acredito. Será? Aí o que acontece? Olha só, eu estou religado a Deus. Eu vou lá no centro espírita, vou lá na minha igreja, eu faço tudo direitinho, eu faço caridade, faço não sei o que. Aí Deus criou o sol, a terra, a lua, a terra girando em torno de si, a terra girando em torno do sol, criou a noite e o dia. Noite e o dia. Toda a vida da terra, há 4 bilhões de anos, foi criada em torno do dia e da noite. Todos os hormônios, todo o universo que tem dentro do seu corpo é regido por esse ciclo. A gente tem hormônios que são produzidos quando escurece, que são responsáveis para você dormir, para você entrar no sono, para toda uma fisiologia. Isso é Deus. Deus criou isso. Você começa a produzir o hormônio da vigília 3 da manhã. Segundo pico do cortisol, 5 da manhã. Terceiro e último pico do cortisol, 9 da manhã. Acabou os hormônios da vigília. Meio-dia, cai. Primeira queda do cortisol. Última queda do cortisol, 5, 6 da tarde. E o que a gente faz com esse ciclo de Deus que Ele criou pra gente? A gente chega em casa e liga a TV. Essa é a fidelidade a Deus. Vocês estão entendendo? Que a gente ainda engatinha. Então, quando eu vou falar aqui de pessoas que têm dificuldades, elas não são diferentes da gente. Eu vou contar aqui de um transtorno. E desse transtorno é uma proposta de você retomar essa religação com Deus. De pessoas que antes de vir para a Terra, ajoelham para Cristo, muitas vezes, e pedem essa proposta. E recebem com todo amor e carinho. Vai, meu filho. A mãe e o pai dessas pessoas, que a gente tem que aprender com eles. Vocês estão conhecendo uma pessoa que aprendeu com eles, só está aqui falando com vocês dessa forma, porque essas pessoas me transformaram. Essas famílias me colocaram nessa posição onde eu estou. Essas pessoas me fazem me religar a Deus, porque eu vejo o que são essas pessoas se transformarem no momento em que um filho é diagnosticado até depois de 10, 15 anos. Eles me ensinaram isso. Vocês estão aqui com meu pai, com a minha mãe, lá em casa, que felizmente me deram todos os ensinamentos de Evangelho que o Espírito podia ter desde criança. Mas a vida, gente, a vida ensina. A vida ensina de verdade. Quantas vezes eu contrariei meu pai, a minha mãe, e acabei indo fazer as coisas da minha vontade e me dei mal. Meu pai pode contar, não tem nem medo para contar. Mas na hora que eu tive que aprender, eu aprendi com essas famílias. Então, eu preciso que vocês entendam isso. Que essas pessoas são escola para a gente. Que essas pessoas passam por dificuldades, mas passam pela verdadeira transformação. Porque eu não vejo gente se transformar mais do que quando você tem um filho com tanta dificuldade e você tem que enfrentar isso na marra. Não dá para voltar mais. A gente não escolheu isso. A gente reza todo dia para ter saúde. A gente não teve essa coragem, esse preparo. Então, quando vocês veem pessoas que estão enfrentando essas dificuldades, vocês abracem elas. Vocês amem elas. E vocês andem com elas. Porque andando com elas, vocês estão do lado de Jesus. Quando vocês tiverem dificuldade de entender como é que se inclui uma criança dessa na escola, vocês se incluam na escola. Vocês visitem a casa delas. Vocês deem todo o amor que vocês podem dar para essas pessoas. Porque elas precisam disso. Porque Jesus anda com elas. A gente busca Jesus em todos os lugares, mas
mas a gente sabe exatamente onde ele está. Ele está com quem sofre. É só você ler o Sermão da Montanha e você sabe onde está Jesus. Vocês estão entendendo isso? Agora eu vou começar. Eu precisava falar dessas coisas para vocês entenderem, tá? Não existe falar de neurodesenvolvimento sem falar de epigenética. Então, primeiro a gente aprendeu que a genética determinava o nosso desenvolvimento. Depois, a gente começou a ver que essa genética ela é manipulável pelo ambiente. O que a ciência estudou é que a matéria, ambiente material, manipula essa genética para o positivo ou para o negativo. Se eu tenho um ambiente salutar, desenvolvimento, saúde, alegria. Se eu tenho um ambiente tóxico, eu seleciono os genes de patologia e de doença. Vocês estão entendendo? Então essa genética é mutável. Eu posso nascer de olho claro e morrer de olho escuro. Eu posso nascer loiro e morrer moreno. Eu posso nascer com a pele clara e depois ficar com a pele escura. Isso a gente não sabia, isso é uma novidade. Agora, o que a gente começou a entender depois que a gente começou a unir o raciocínio espírita a esse raciocínio, aí a coisa profunda. E o que é bonito de ver é que Chico, André Luiz, Emmanuel, toda a pleide de espíritos que vão traduzir isso para a gente já falavam isso há muito tempo. Aí meu pai falava assim para mim, Caio, olha, você começar a ler André Luiz, vai chegar no 7º, no 8º livro, é metafísica pura, você não vai entender nada. E realmente eu chegava lá e não entendia absolutamente nada. Só que aí agora que a gente começa a estudar neurociência, que a gente começa a fazer correlação, fica lindo. Tudo fica lindo. Então vamos lá. Vê se isso não é epigenética. Então, Uberaba, 5 de fevereiro de 1958. André Luiz, Francisco Cândido Xavier, Evolução em 2 Mundos. Portanto, como é fácil sentir e aprender? O corpo herda naturalmente do corpo, segundo as disposições da mente, que se ajusta a outras mentes. Ó o ambiente, o que é? Outras mentes. Psicosfera é a mente. Nos círculos da afinidade, cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa, mas compulsória, lhe talhará o corpo físico, lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou de que foi incumbido, segundo as suas aquisições e necessidades, mas pode, pela própria conduta feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração dos programas que se indicam à roda, através dos bióforos ou unidades de forças psicossomáticas que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a escolha entre o bem e o mal. Muito simples. Então você tem, muito simples. Então você tem uma psicosfera, você tem a sua atitude mediante a essa psicosfera, isso manda a informação lá para o citoplasma, para os bióforos, esses bióforos vão atuar sobre moléculas que vão atuar sobre o seu DNA. Atuando sobre o seu DNA, eu modifico o caminho das situações. Olha que interessante. Tá? E aí vem os pesquisadores com esse desenho bonitinho aqui. Então, o que é a genética hoje para eles? Um leito de rio, que não é mais determinista. Antigamente a gente achava, olha, nasci com diabetes, vou ter, com tendência a diabetes, vou ter diabetes lá no final da vida. Agora, esse leito de rio pode mudar, ó, pode ir para um caminho diferente, de acordo com o estímulo do ambiente. Vocês estão compreendendo? Tá? É exatamente isso que está acontecendo. Dependendo da minha atitude mental que eu tenho com relação às coisas, eu tenho uma marcação do meu DNA diferente. Tá? Como é que acontece essa marcação do DNA? Eu tenho um radical metil, tá? Então aqui uma metilação gruda no DNA, e aí eu tenho todo um processo de encadeamento que vai ativar ou desativar aquele DNA.
Não precisa se preocupar em fotografar a aula, que depois eu vou deixar um vídeo na internet. No caso do autismo, eu vou ter momentos, ou neurodesenvolvimento, momentos onde essa epigenética, essa metilação acontece mais. Então, os degraus de metilação vão acontecer mais na hora da formação dos gametas, na hora da fecundação, até mais ou menos o 11º dia depois da fecundação. A maior parte dos autismos vão acontecer até 10 dias depois da fecundação, gente. Então não é que aconteceu um fator na minha vida e aí eu desenvolvi um problema de neurodesenvolvimento. O problema de neurodesenvolvimento, ele acontece às vezes muito antes daquilo acontecer. Olha que interessante, o espírito se liga ao corpo na hora da fecundação. Nos primeiros 10 dias, o que acontece? Alto índice de metilação de DNA. O que é isso? O meu perispírito falando para a célula, vai ser assim. O perispírito está mudando o citoplasma da célula e colocando as propostas encarnatórias todas naquele DNA, nos 10 dias depois da fecundação. Olha que bonitinho. Então eu fui lá, acoplei, mandei para a célula. Depois eu começo a ter metilação, que já é mais... depois disso eu não tenho muita metilação. Aí é uma fase de proteger. Proteja a gravidez. Vai depender do ambiente materno, mas aí é responsabilidade de quem? Da mãe. Tá? Aquilo que era para eu ter, por isso que a mãe não pode se sentir culpada muitas vezes pelo autismo, né? Porque teve uma época que a gente falava que o problema do autismo era da mãe que era geladeira. Não era isso? Na época da década de 60 isso. Aí se descobriu que não tem nada a ver com isso. E aqui a gente comprova, isso é uma proposta. Isso se instala, a mãe às vezes nem sabe que está grávida. Lógico que o comportamento da mãe pode desestabilizar qualquer desenvolvimento, mas também pode fazer o oposto. O amor que uma mãe gera numa gravidez também pode gerar uma epigenética favorável. Mas isso é depois. Olha que interessante. Mas tem epigenética do momento. Tem fator ambiental que vai selecionar a coisa que acontece no gene naquele momento. Agora, tem epigenética afetando a genética a longo prazo. Esse é um trabalho que foi publicado na Nature, que foi muito interessante. Eles estavam estudando que existem tragédias, ou problemas, ou coisas que acontecem na nossa vida, positivas e negativas, que acontecem com vocês, cada um de vocês, que vão afetar o gameta do seu filho. Isso é, tem coisa que você está fazendo de errado hoje que vai afetar o seu neto. Tem coisa que você está fazendo de certo hoje que vai afetar o seu neto. Agora você imagina que a gente acabou de viver os nossos avós que nasceram lá no final do século XIX, começo do século XX. O que aconteceu com os nossos avós? Não aconteceu nada? Ele estava tranquilo? Estava uma paz que era uma beleza. Né? A gente viveu um período de quase 100 anos de guerra. O que acontece quando o ser humano decide fazer guerra? A epigenética é boa ou ruim? Estão entendendo? Então, esse período pós-guerra, onde a gente tem uma destruição em massa de pessoas, aonde a gente tem consequências catastróficas no movimento estresse. Então, quem não faleceu, quem não morreu na guerra, viveu consequências de estresse que duraram muito tempo, gerações. Então, no Brasil, por exemplo, foi povoado por italianos, por alemães, por pessoas que fugiram da guerra e vieram para cá. Essas pessoas estavam felizes de vir para cá? Elas estavam tranquilas? Ou elas estavam passando necessidade? Ou elas estavam passando fome? Ou elas estavam desesperadas? Ou elas não sabiam se existia o dia de amanhã? Vocês estão entendendo? Então, essa marca de estresse muda a genética. Tá? E isso causa uma coisa, um evento
que a gente chama de novo, mutações de novo. A gente nunca teve na nossa genética um grau tão alto de mutações que a gente nunca conheceu. Tá? E aqui é chamado isso de mutação de novo. Tem mutação de novo que é para a saúde, mas a maior parte das mutações de novo que a gente está preocupado são mutações que causam patologias. E isso não é só para o neurodesenvolvimento, é para todas. A gente nunca viu tanto câncer, a gente nunca viu tanta doença autoimune, a gente nunca viu tanta doença do neurodesenvolvimento, nunca viu tanta doença do neurodegenerativa e assim por diante. Tá? Então, quando a gente vai falar de matéria, é isso que a gente sabe. Agora, qual é toda a proposta espiritual? Quando a gente ouve o livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, quando o anjo Ismael chega para Jesus desesperado, triste, chorando, olha, não está dando certo esse negócio no Brasil, né? Está todo mundo lá brigando, estão escravizando. Jesus sorri, dá um abraço, não tem problema. Sempre tem o sofrimento, sempre tem a dor, que é a melhor escola de todo mundo, que todo mundo vai conseguir vencer. Vai dar certo. O que importa é a semente que você tem. Então, esses seres que estão coordenando tudo isso, eles produzem, eles mexem na nossa genética, mas grande parte secundária é o nosso livre-arbítrio. Tudo isso vai sendo planejado de acordo com o que a comunidade vai fazendo. Um exemplo grande, A Caminho da Luz, Emmanuel é bem claro assim, as coisas não teriam sido desse jeito se a gente não tivesse decapitado Sócrates. Teria outro caminho. Mas aí o pessoal resolveu cortar a cabeça de Sócrates. Sócrates nem falou nada, quer cortar fora. Vocês não sabem que vocês estão perdendo. Foi bem por aí. Então, é mais ou menos isso. A gente tem o livre-arbítrio, só que o problema é que a gente vai ter que aprender. Ou a gente aprende de um jeito, ou a gente aprende de um outro. E agora a gente está começando a aprender através do amor. Essa é a proposta do mundo de regeneração. Então, as leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular, dentro de seus postulados materialistas. São movimentos pelos mensageiros do plano espiritual encarregados dessa ou daquela missão, junto às correntes da profunda fonte da vida. Fisicamente falando, a genética só poderá agir copiando a própria natureza material. Contudo, investigar os fatores espirituais aderindo aos elevados princípios que objetivam a iluminação das almas humanas, então poderá criar vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo. Então nós somos geridos, a gente tem o livre-arbítrio, mas nós somos geridos por esse plano genético, e isso é influenciado através da epigenética. O raciocínio é mais ou menos esse. Eu tentei colocar isso em elementos físicos. A epigenética, ela é modificada pela psique, tá? E ela interfere no corpo físico, mas você tem o ambiente material interferindo no corpo físico, interferindo na psique e interferindo na genética. A gente combinou aqui depois fazer uma outra aula onde eu posso explicar isso de saúde mental, da infância e adolescência, pode explicar isso aqui melhor. De como eu faço para impedir que esse sofrimento entre. É que isso não vale muito para o autismo, até vale, mas para o autista é mais difícil, o sofrimento entra muito, vocês vão entender por quê. Tá? Mas eu tenho aqui, por trás de tudo, o espírito, a evolução moral que gerencia essa psique, o perispírito, que é gerido pelo espírito, e todo o ambiente espiritual onde a gente está inserido. Nós estamos inseridos no ambiente espiritual que a gente merece. Como é que você melhora o merecimento? Oração e vigia. Orou e vigiou, eleva. Vamos elevar os nossos pensamentos. Não orou e não vigiou, cai.
E aí a gente fica nessa procura, tá? Mas quando tem amor, gente, aí não eleva tudo. Tá? O amor é oração. O amor é vigília. Por isso que quando a gente está fazendo caridade, a gente está bem. Caridade não é só cuidar do próximo, né? Caridade está nas relações que eu tenho íntimas com todo mundo a cada momento, principalmente com aquelas pessoas que eu brigo. Caridade é estar errado e concordar com o outro. Vocês entenderam isso? Vamos lá. Os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões devem seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, esse desenvolvimento é um efeito e não uma causa. A condição daquele cérebro é secundário a um efeito e não uma causa. As disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue e lhe dar maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bílis ou qualquer outros fluidos. Porque naquela época de Kardec era tudo bílis ou fluidos, mas hoje a gente sabe que isso é mais profundo. Tá? O espírito indolente e fraco deixará o seu organismo em atonia relativa ao seu caráter, ao passo que o ativo e energético dará ao seu sangue como nervos uma qualidade inteiramente opostas. O resumo é esse: a carne só é fraca porque o espírito é fraco. Tá resumindo? Estão entendendo, né? Então, mais ou menos aqui o resumo daí por diante. Muito bem. Nós estamos vivendo um momento de transição planetária. Então agora está vindo encarnando todo mundo. Né? A gente tinha antigamente aquele espírito que não queria encarnar e que ele não tinha muita proposta, e ele ficava no mundo espiritual fazendo aquilo que ele queria. Quantas vezes a gente já teve em reunião mediúnica que a gente recebe o espírito, às vezes, que está há 1000 anos no plano espiritual, há 300 anos, há 400, há 500, há 2000 anos no plano espiritual. E aí ele recebe um banho de amor na reunião mediúnica, e aí o que ele decide naquele momento? Por quê? Porque quando ele recebe esse banho de amor, ele sobe, aí ele olha o futuro. Aí fala assim: ó, eu encarno agora, não tem mais chance. Tá entendendo? Ele fala: tem que ir. Muitas vezes é um espírito dotado de extrema sabedoria. A pessoa que foi rei, né, no Egito. Você sabe que os reis do Egito eram o pessoal de capela lá, que tinha sabedoria sua. A maior parte do caminho da luz, a gente sabe, voltou para a capela. Mas ficaram alguns, tinham mais dificuldade, né? E aí o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer o mesmo trabalho que todo mundo, né? E aí quando ele olha, ele recebe os espíritos familiares aqui no meio. Nossa Senhora, como eu estou errado, gente do céu. Dá para fazer de novo? Pede perdão lá. Aí ele se arrepende, fala, vai, não sei. Aí na reunião mediúnica, estou contando uma história que é mais ou menos verdadeira. Veio o espírito, 2000 anos no plano espiritual, pintando e bordando, extrema sabedoria. Tá? Quando ele se eleva para o universo. Aí ele vira para a gente e fala assim: eu estou aceitando a reencarnação, porque eu amo eles, eu já vejo no futuro. Só que eu tenho que ter duas coisas para poder encarnar. Pediu lá para os espíritos superiores. A primeira: o meu cérebro social tem que ter algumas dificuldades. Porque se eu não tiver dificuldade, eu vou fazer mal. Vocês não vão apagar minha mente? Eu não vou esquecer que eu tive reunião aqui com vocês? Eu vou esquecer vocês, que é minha família, que eu amo tanto, que eu preciso voltar? Eu vou esquecer isso. A minha essência ainda, sozinho, natural, eu não vou fazer o bem. Então vocês fazem o seguinte: eu quero meu cérebro social machucado. E a segunda coisa que você quer: eu quero que vocês me protejam a minha vida inteira, porque eu tenho muito inimigo e eles vão vir atrás de mim, eu não vou durar um mês. Ele falou isso. E aí de joelho. E aí os espíritos
rapidamente abraçam Ele, concedem a vontade dele, escolhem uma família linda para ele. E aí ele vai para a encarnação. Esse é o momento. Não importa o que eu fiz, todo mundo vai se salvar. Se quiser, vai se salvar. Só não vai se salvar quem não quer. Isso é Cristo, gente. Maria está trabalhando absurdo aqui, vocês sabem disso. Está todo mundo regenerando, cuidando para ir menos gente para fora. Para ficar o máximo de espírito aqui com Jesus. Então é o momento de transição. É o final. Ninguém vai mais sofrer depois. Mas a gente tem que ser diferente. Tem que mudar. Todo mundo aqui aceitou. Mas eu vou lá para o Brasil. Eu vou lá passar esse perrengue todo. A gente liga o jornal e fica com raiva e xinga. E a gente escolheu. E a gente ainda falou assim: eu vou ajudar. Eu vou fazer o bem. Eu não vou reclamar. Então façam, gente, o que vocês prometeram. Eu vou mudar essa psicosfera. Eu vou fazer aula de canto, eu vou fazer aula de música. Eu vou amar todo mundo, eu vou ajudar o próximo. Todo mundo falou isso. Você não estava aqui. Né? Fazer. Né? Fazer. Pode mudar a qualquer hora. Até no último segundo da vida você pode falar: agora eu vou e vai. Basta orar e vigiar. Então olha só, aumento de incidência do autismo. Saiu de 1 para cada 20 mil, 1 para cada 20 mil nascidos nos últimos 30 anos, para 2 a cada 100. É isso. Vamos embora. Estão entendendo? É isso. Tá? Vamos reencarnar todo mundo. Todo mundo tem chance. Tá? Cada um vem do jeito que a proposta vai. Eu tenho pedra no rim. Eu tenho dificuldade. Fiz um monte de coisa. O outro tem aquilo, o outro tem aquilo. Cada um vai ter o que precisa. E a gente vai acertando. Certo? Tive déficit de atenção, um monte de problema. Vamos lá. Fala um pouquinho. Vamos botar para todo mundo aqui. O palestrante também é ruim. Foi ruim também, pai. Não estava aqui. Né? Então, nasce prematuro, de 29 semanas, 900 gramas. Faltou mandinga lá, porque depois já pegou pneumonia, ficou 3 meses, foi isso? O pessoal lá rezando, todo mundo rezando, desesperado, não vai vingar, não vai vingar, não vai vingar. Aí fizeram rasa brava lá, não sei o que fizeram paz. Aí deu certo, aí teve dificuldade, todo mundo teve. Dificuldade até de neurodesenvolvimento, alteração sensorial, era alegre, fazia besteira na escola. Aí virou médico. Tá ajudando esse mês. Quais são os conceitos, então? Eu tenho um distúrbio que afeta o meu neurodesenvolvimento, todo o meu sistema neuroimunoendócrino, desde os primeiros dias depois da encarnação. Toda a criação, a formação do embrião, ela começa a ser afetada. Olha o mapa da genética, do espectro do autismo, para vocês terem ideia. Faça mais um. Aí. Isso aqui é um mapa genético, tá? Isso daqui é 30% das causas só. Todos os genes que podem afetar o autismo. Pode você. Quando eu tenho essas alterações, eu vou ter um acometimento das fases precoces do desenvolvimento. Passa mais um. Não aparece. Não tem problema. Aqui não vai aparecer. Não tem problema. Foi um erro de download. O que acontece? O que esse slide mostra? Vai mostrar a formação de sinapse no cérebro alterada, a migração neuronal alterada, a mielinização dos neurônios alterada e as podas neurais alteradas. Tudo isso importa para vocês entenderem
é que desde bebê eu começo a ter um distúrbio onde as informações que chegam para o meu corpo, tanto sensoriais, como endocrinológicas, como imunológicas, que toda criança recebe, elas vão vir numa intensidade maior e distorcidas. Tá? Então a gente leu no Kardec que a gente vem na Terra para sofrer duas dores. Primeira, nascimento. Segunda, desencarne. Não é isso? Por que o nascimento é uma dor? Isso é tão bonito. Imagina eu lá, estou lá no plano espiritual. A única dor que eu sinto lá é dor moral, não é isso? Estou agoniado pelas coisas que eu fiz, que eu deixei de fazer, como eu poderia ter melhorado. Às vezes essa dor moral é tão grande que eu sinto como se fosse uma dor física. Tem espírito lá que está sem braço, que está com o pescoço cortado, que aí a gente dá um passe, ele recupera o espírito, ele melhora. Mas é mental. Eu não sinto aquilo na carne de verdade, é mental. Quando eu encarno, aí eu sinto. Qual que é o problema do bebê? Ele sente frio. Sabe quanto tempo que ele não sentia frio de verdade? Sabe quanto tempo que ele não sentia fome de verdade? Sabe quanto tempo que ele não sentia a falta de um abraço, de um apego? E mais, eu nasço, gente. Imagina que eu passo por todas as escalas de evolução. Durante a barriga da minha mãe eu sou lagartixa, eu sou rato, eu sou porco, eu sou cavalo, eu sou macaco. Aí eu nasço um ser humano que não pode andar, que não consegue falar, que tem todas essas dores, frio, fome, calor, e ele não pode me avisar. O máximo que eu tenho é que entrar em desespero para alguém entender que eu não estou bem. Aí você começa a abrir um berreiro, aí vem sua mãe toda doida, não é isso? A mãe pega, balança, dá aquele feira. A gente sabe, produz o quê? Que hormônio que é o hormônio do amor? Ocitocina. Produz a ocitocina, e aí como por automático o cérebro da criança produz a ocitocina, ativa o sistema de recompensa, ela tem aquele banho de antidepressivo. Aí a criança fica feliz da vida, né? Aí a mãe dá um estímulo sensorial, balança ela, dá amor, dá carinho. Então olha que contraponto. Às vezes eu tenho, não é isso, a proposta encarnatória, eu tenho aquela pessoa que eu não gosto muito, que é minha mãe, que na outra encarnação me fez mal, tal, não sei o que, e agora, meu filho, sem ela, você não é nada. Sem ela, você não está nada. Tá? Você não dura um dia. Está entendendo? E aí ela te pega, te dá todo o amor, aqueles distúrbios sensoriais, o calor, o frio, vai tudo embora. Então olha a proposta. Isso aí é Deus, só Deus vai inventar uma coisa dessa, né? O amor vai sendo embebido na criança, vai sendo embebido na criança. Só que no autismo, essa dor, ela é maior. Ela é muito grande. Porque as informações chegam distorcidas e chegam muito intensas para ele. Só que isso ele vai sentir mais após o primeiro ano. Até o primeiro ano é muito parecido com o que todas as crianças sentem. Depois do primeiro ano é que começa a distorcer mais as conexões, a não ser alguns casos que são mais graves, que tem crises convulsivas, que tem alterações de malformações, todas. Mas na maior parte dos autismos eu tenho isso acontecendo mais no primeiro ano. Tá? Então, aí eu sinto mais distorções. Tá? Então eu tenho os erros do desenvolvimento, os erros dos processos metabólicos, e aí isso vai interferir no meu padrão de sono, no meu processo inflamatório. Então eu sou mais alérgico, eu pego mais infecção, eu tenho mais distúrbio gastrointestinal, eu não durmo muito bem. O sono é a fase mais anti-inflamatória que a gente tem. Já no começo da aula vocês já perceberam que o sono, sem sono, a gente não é nada, tá? Então dormir bem é dormir antes das 9 da noite, antes das 8 da noite. Por quê? Porque é esse sono da hora que escurece, da melatonina até as 3 da manhã, que é um sono anti-inflamatório, e vocês ficam se enchendo de
bebidinha detox, de alimentação detox, pomadinha detox, e a coisa mais detox que tem é dormir bem. Tá? A gente já sabe disso há muito tempo, porque lá no interior, ou aqui não é tanto interior mais, lá no interior, onde o pessoal caboclo mora lá no interior, eles comem banho de porco todo dia, eles fumam e bebem todo dia, eles trabalham empenado no sol, não é isso? E aí os caras vivem até 100 anos bem trabalhando, não sei. Por quê? Porque dorme cedo. Porque o sono é muito antiansiedade. Tá? Então imagine uma criança que nasce com um distúrbio no sono, que não consegue desinflamar o corpo, porque não chega nesses sonos profundos, porque tem o cérebro muito excitado e aí não consegue aprofundar o sono. E aí sente um sofrimento um pouquinho diferente. Tá bom? Por isso a gente tem que dar diagnóstico logo cedo e cuidar logo cedo, porque a gente vai corrigindo essas coisas. Tá? E eles têm 30% mais doenças clínicas do que a população normal. Mais infecção, mais gripe, mais doença do trato gastrointestinal, alergia e outras coisas. Pode passar. Então, o que faz eles... esse desarranjo do sistema de minicolunas é um sistema que a gente tem no cérebro, no córtex, que organiza. Quando ele está desarrumado, eu machuco esse sistema GABA, que é o sistema inibitório do cérebro. E aí eu tenho um cérebro que não se inibe tanto, e por isso ele fica muito excitado. É por isso que eles têm os cérebros mais excitados. Tá? Aí eu tenho alterações morfológicas nas células. Eu tenho um cérebro, uma amígdala cerebral, que funciona mais exagerado. Eu tenho núcleos da base que funcionam desorganizados. Né? As conexões do sistema nervoso podem ser muito afetadas. E aí eu tenho um cérebro que recebe informação distorcida também. Pode passar. Passa as colunas aqui. Bebê, idoso, normais. Por que aqui tem menos célula? Quem que faz mais atividades? O bebê ou o idoso? O idoso. Então não é ter muito neurônio. Você já tem muito neurônio. Isso é super inteligente. O bebê é o que tem mais neurônio. Ele não consegue nem andar. Ele fala. Só que aí eu tenho poda neural, destruo os neurônios que não funcionam, que não prestam para nada, e aí eu vou criando espaço para fazer o quê? Conexão. E aí sim, no primeiro ano, que é a primeira poda neural, aí eu começo a andar, falar, fazer um monte de coisa. Aqui, indivíduo típico, indivíduo com autismo. É mais ou menos isso aqui, ó. Um esquema da minicoluna típica, da minicoluna com autismo. É lógico que esse aqui é um autismo mais severo. E não é em todo o cérebro que fica assim. São algumas regiões. De displasia. Tá? E isso é que afeta esse sistema GABA e faz o sistema inibitório não funcionar muito bem. Tá? E aí, não funcionando muito bem, o cérebro fica mais excitado do que o normal. Tá? Nos quadros mais leves, isso é mais leve. Aqui são as alterações, todas as alterações morfológicas. Pode passar. Do cérebro. Então, essas aqui são avaliações por ressonância magnética, onde a gente já consegue ver todas as regiões onde pode acontecer aquelas alterações. Pode passar. Na substância cinzenta e na substância branca. Tá vendo? Outro mapa de alterações que podem acontecer. Pode passar. Passa de novo. Então aqui, esse trabalho é muito bonitinho. Eles pegaram irmãos de autistas, tá? Que tem uma maior probabilidade de desenvolver o autismo. 10% de chance. Enquanto na população normal vocês aprenderam que é 2%. Então é uma chance maior. E aí eles seguem as crianças com um tipo de exame que chama tractografia, que a gente vê as conexões funcionando. E olha que interessante que é isso. Até o primeiro ano é aqui, ó. O vermelhinho é a linha dos autismos, o azulzinho é a linha dos típicos. Até o primeiro ano, as conexões dos autismos estão até melhores do que as dos indivíduos típicos, porque eu tenho o cérebro mais excitado. Depois do primeiro ano, que é a primeira poda neuronal, as conexões não conseguem se formar tão bem. E aí, o indivíduo sem autismo acaba tendo conexões melhores. E é isso que faz o cérebro ficar um pouco mais distorcido. Aí a gente vai para o espiritismo, né? Vamos lá. Olha que interessante.
Uma das regiões mais importantes para a conexão do cérebro é o corpo caloso, que conecta um lado do outro do cérebro. Tá? E essa região, por ser uma região de conexão, pode estar afetada nos pacientes com autismo. Então a gente tem vários trabalhos mostrando que o corpo caloso pode estar volumetricamente alterado e isso está correlacionado com o espectro do autismo. Aí quem já leu o livro do Erwin, né, de autismo, vai aprender um pouquinho sobre o cara de 94 já falava sobre as alterações de corpo caloso. Isso é antes dessas publicações. Tá? Por quê? Porque ele escreveu um livro que chama Alquimia da Mente, onde ele trazia uma teoria de como funcionava a encarnação cerebral do espírito. Vale a pena dar uma lida nesse livro. É lógico que isso é a interpretação de um ser humano. A gente espírita, a gente gosta muito de criticar, né? Quando a gente lê um livro, a gente fica achando que tem de errado. Ah, não concordo com isso, esse cara é ruim. Tá? Mas a gente tem que pegar aquilo que tem de essência melhor. Porque esses caras que escreveram esses livros, eles são de muita sabedoria. Talvez eles não tivessem o conhecimento que a humanidade tem hoje. Mas a gente tem que ler algumas coisas e captar. E é muito interessante que ele tem uma teoria em que o espírito primeiro encarna do lado direito do cérebro, domina o lado direito do cérebro, depois, através do corpo caloso, ele vai ganhando o lado esquerdo do cérebro, até 3 anos de idade. Tá? Isso se encaixa perfeitamente nessa coisa do autismo. Tanto que depois ele escreve Autismo, uma leitura espiritual, e ele usa essa teoria para a gente entender. Ele fala um pouco desse distúrbio que a criança tem, que afeta o cérebro dele, recebe as informações muito exageradas, e ele fala também nessa ideia de o espírito ele não consegue às vezes fazer essa passagem do corpo caloso. E vocês vão entender por quê. Então você imagina, eu estou com a minha encarnação com muito sofrimento, porque eu estou recebendo as informações exageradas. Tá? Estou recebendo as informações exageradas. A minha mãe, que tinha que me dar o amor, às vezes está deprimida, porque ela está vendo que eu estou com dificuldade e ela não está sabendo o que fazer, porque ninguém ajuda, porque ninguém dá informação, porque ninguém cuida, porque ninguém vai e abraça a causa, porque ninguém dá o suporte que ela precisa. E aí ela se perde. E aí o que acontece com aquela proposta de eu receber o amor e aceitar a encarnação? Fica às vezes comprometida. E aí o espírito chega, sente a dor, o que ele faz? Volta. Aí você sente ele apático. Aí ele chega, está se esforçando, ele volta. Aí ele chega, volta. Só que quando ele volta, quem que pode entrar lá no lugar? Os obsessores. Então vem aquela vez, às vezes fala assim, meu filho está em crise. Quando ele entra em crise, ele parece outra pessoa. É um bebê, ele muda o olhar, parece outra pessoa. Tá? Por quê? Porque quando eu saio, eu dou a chance de às vezes uma outra pessoa entrar. Então isso é difícil. Tá? Agora, olha que lindo. Né? Vai ser bonito. Tá? Eu vou chegar. Faça só isso. Preciso contar essa parte para mostrar a beleza do negócio. No nosso cérebro a gente tem uma região que chama amígdala. É um cérebro afetivo. Tudo que eu recebo de informação do ambiente passa pela amígdala e ganha uma característica afetiva. Tá? Todas as informações. A cor do chão passa pela amígdala e tem uma sensação afetiva. Olha, a Ardósia tinha na minha casa quando eu era pequeno. Já sabe, tá vendo? Foi depois. Olha, então eu vou chifrar a Ardósia e falar, ai, Ardósia, vou brincar no chão, tá deitado no chão. É a amígdala. Deu a informação para o cérebro, característica afetiva, tá? Só que se eu estou recebendo informação distorcida, intensa, o que acontece com as informações afetivas daquela criança? Elas são armazenadas de forma estressante, de forma irritada. Tudo que ele recebe de informação vai gerando angústia. Então, quando o ambiente vai me propor alguma coisa, qualquer coisa que seja na escola, meu amiguinho, o outro, eu devolvo o que para ele? Angústia. Porque eu estou sentindo angústia desde pequeno. Aquilo não é porque a criança está te desafiando, não é porque a criança tem um distúrbio, que o autismo causa irritabilidade. Não é isso. Primeiro, eu não durmo há muito tempo.
eu estou um pouco irritado, né? Porque todo mundo sabe que o bebê está chorando, ele está com fome e está com sono, não é isso? Então, se eu não durmo, eu vou ficando irritado. Eu vou recebendo essas informações aversivas, minha amígdala vai gravando, e aí eu fico devolvendo essas informações aversivas ao ambiente. Tá? Então, isso é muito importante para o autismo, porque eu tenho que fazer ele ter experiências positivas e amorosas, mesmo se ele estiver irritado e agressivo. Conhece isso? Alguém já falou para você que alguém, quando dá um tapa na sua cara, você tem que dar outra? Vocês estão entendendo a proposta de Cristo na vida dessas pessoas? Vocês estão entendendo que vocês têm que estar do lado delas? Tá? Então isso é muito importante, gente. Então aí o que acontece? Eu preciso inibir a minha vida. A minha vida está sentindo muita sensação angustiante. Quando eu tenho um cérebro socioafetivo maduro, eu dou um abraço, eu dou carinho, eu dou amor, meu cérebro socioafetivo sente aquilo, e aí eu me acalmo. Só que, e se eu não desenvolver esse cérebro socioafetivo ainda? Por quê? Porque o alicerce do desenvolvimento da conexão do cérebro é psicomotricidade e senso-percepção. Então, antes de eu ter desenvolvido a senso-percepção, eu não tenho cérebro socioafetivo ainda desenvolvido, eu não tenho linguagem ainda desenvolvida, e eu não tenho cognição ainda desenvolvida. Então, eu não vou dar o amor para aquela criança, às vezes, da mesma forma como eu daria para alguém que está com o cérebro totalmente afetivo desenvolvido. Eu tenho que entender qual é o momento que aquela criança está vivendo, para eu dar o que ela precisa, não o que eu quero dar. Vocês estão entendendo isso? Então, aí você vê aquela criança que está com um distúrbio, está irritada, está sofrendo, e ela começa a se bater. E aí você fala o quê? Pelo amor de Deus, para de bater. Segura a criança. Só que olha só, a forma mais primitiva de eu inibir a amígdala, de eu desligar essa amígdala que está me causando sofrimento, é um estímulo sensorial dolorido. Vocês sabem disso. O cachorrinho tem um cérebro primitivo. Quando ele está emocionado, ele te vê. Você chegou de casa do trabalho, o que ele faz? Ele começa a se coçar, ele começa a se morder. Não é isso que ele faz? Ele começa a provocar a dor nele mesmo, comer, rodar, procurar o próprio rabo. Não é isso que ele faz? Para quê? Para ele se acalmar. Então, quando a criança está fazendo isso, ela está se acalmando, ela está tentando desligar a amígdala. Não acontece isso com o adolescente? Adolescente lá que está em depressão, está sofrendo. O que ela faz? Se corta. Você acha que ela se corta porque ela está se mutilando? Porque ela é masoquista? Não. Pergunta para ela o que ela sente quando ela se corta. Conversa com ela. O que ela sente quando ela se corta? Alívio. Ela fala, eu sinto um alívio muito grande. Por quê? Porque eu inibi a minha amígdala. Vocês estão entendendo? Então, quando eu estou com a amígdala muito excitada e sofrendo muito, a dor inibe a amígdala. É um processo natural. Tá? Agora, eu não quero que a criança se bata, porque a dor pode machucar. Eu já tive criança, por exemplo, que fez catarata traumática. Perdeu a visão por conta disso. Então, não é bom deixar ela. Agora, eu tenho que dar uma outra proposta sensorial, porque ela precisa de uma proposta sensorial para inibir a amígdala, porque o cérebro socioafetivo, a amígdala socioafetiva ainda não está desenvolvida. Então, um abraço às vezes não resolve. Eu preciso dar um estímulo sensorial. Aí a gente tem todos aqueles terapeutas que trabalham com integração sensorial, criando protocolos individuais para que aquela criança, na hora de uma crise, possa receber um estímulo sensorial afetivo que a acalme. E ela não precisa usar esse processo. Mas tem uma pessoa, aliás duas, que tem a chance de dar algo a mais. Tá? E esse cara, Chico, quando ele falou disso, eu entendi tudo. Tá? Porque parece um clichê, né? Mas a sabedoria desses caras
Cada palavra que eles falam, vocês têm que destrinchar, não é bobeira. Você fala assim, ó, a criança está com autismo, está sofrendo muito. É só a mãe dar muito amor. Parece uma coisa óbvia. Dá muito amor para o sofrimento que melhora. Mas olha o nível de sabedoria. Eu estou encarnando, estou sentindo sofrimento. A mãe é a solução. O pai produz ocitocina, ativa o sistema de recompensa, acolhe aquela criança. Eu consigo fazer com que aquele sofrimento diminua e consiga ficar mais tempo na carne, armazenando na amígdala informações positivas. Aí ele vem. É preciso que os pais dessa criança conversem muito com ela, principalmente a mãe. É necessário chamar o espírito para o corpo. Se não agirmos assim, muitos espíritos permanecem na carne, não permanecem na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa. Olha isso. O cara descreveu exatamente o que a neurociência sabe. Vocês estão entendendo? Evidentemente não conseguimos registrar tudo, mas a essência do assunto é essa, né? Isso que o Chico falou. Então, vocês estão entendendo? Então, eu preciso dar para a criança aquela informação positiva do mundo. Eu preciso dar muito amor para ela. Agora, se toda a comunidade fizer isso, aí é outra coisa. Se toda a comunidade abraça essas famílias, se volta para estimular esse amor, aí eu tenho um desenvolvimento completamente diferente. Tá? Por isso que a ideia da inclusão das crianças, né? Você fala assim, não, a gente vai incluir as crianças nas escolas e a gente já está fazendo uma caridade. A gente vai ajudar essas famílias, vai ajudar essas crianças. Quando você vê as inclusões bem feitas, você vê essas crianças entrando na escola, e você vê crianças de 3, 4 anos dando amor para essas crianças, pegando as outras na mão, dando abraço, ajudando, falando. Tem criança, gente, que vira para o pai, criança que não tem nada, não tem distúrbio. Eu já vi isso. Pai, meu amiguinho tem um probleminha que chama autismo, ele não consegue falar. E ele está fazendo uma terapia que chama fono. Ele faz de quinta de manhã para ensinar ele a falar. Eu quero ir lá para ajudar ele. E aí a fono aceita, os pais falam o quê? O menino está no caminho certo, né? Em vez de ele querer jogar videogame, ele quer ir na terapia da fono do amigo. E aí vocês não têm ideia do resultado disso. A criança começa a falar em 2, 3 semanas. Tá? Porque é isso, gente. E aí você vai dizer para mim, quando eu estou acompanhando essas inclusões aí, 14, 15 anos de inclusão, aí a criança vai se formar, aqueles amigos estão com essa criança há 14 anos. Aí você fala que fez bem para a criança, fez bem. Aí você vai olhar como esses seres humanos são. Essas pessoas que conviveram com essas crianças, como eles são. Você vai ver que quando a criança foi chamada para ser oradora da turma, uma criança grávida, que tinha dificuldade para falar, foi chamada para ser oradora da turma, e o coleguinha vira e fala assim, ele precisa de um mediador lá no púlpito, vai lá sozinho, sem ninguém falar, fica lá do lado, o coleguinha, 18 anos de idade. Você acha que esse cara vai ser corrupto? Você acha que esse cara vai ter dificuldade moral? Uma escola dessa? Vocês estão entendendo que a gente não está fazendo caridade, não. Nós estamos nos desenvolvendo todos juntos. É essa a proposta. Nós temos que fazer esse negócio funcionar. Deus, Jesus, colocou isso no nosso colo e falou, trabalhem com amor e façam as coisas funcionarem. Vai ser difícil, mas vai funcionar. E quando funcionar, vocês vão ver o resultado. E quando a gente vê o resultado, eu não tenho como pensar outra coisa. Eu não tenho como pensar outra coisa. Quando eu era criança, eu lembro, eu não fui treinado dessa forma. Eu chegava próximo de uma criança com paralisia infantil e eu achava que eu podia pegar.
porque era bactéria, era vírus. Eu achava que podia pegar. Eu era criança, eu tinha medo. E olha a diferença de quem está se desenvolvendo agora. O que esses personagens vão ensinar pra gente? Então aí o cérebro social começa a se desenvolver. A criança está aqui, as conexões começam a acontecer. Aí você começa a ver uma criança que começa a ter medo, que não tinha medo de nada. Conexão. Primeira relação com o ambiente. O ambiente pode me fazer mal. Então eu posso ter medo do ambiente. Eu estou me relacionando com ele. Começo a interpretar as faces das pessoas. Começo a ter uma manipulação da memória emocional. Começo a ter cognição, inteligência emocional. E aí olha que interessante. Aí Jesus pregando peça na gente. A criança tem um cérebro hiperexcitado, sem conexão, deficiência. Com conexão, altas habilidades, muda o mundo. O resultado do teu amor volta para você, meu amigo. Volta para a humanidade inteira. Porque o que aquele cérebro é capaz de fazer, porque ele já tem um espírito genial, talvez com algumas dificuldades morais que ele tratou com essa proposta. Quando ele volta para o mundo, nós temos pessoas. Einstein só falou com 3 anos. Vou dar esse exemplo para não criar polêmica. Mas vocês conhecem essas crianças. 70% do MIT, no Massachusetts Instituto Tecnológico, 70% dos alunos estão meio no espectro autista. 70% daquela pós-graduação de gente gênio que vai mudar o mundo, que vai fazer você viver melhor, são essas pessoas. Aí as escola conteudista. Passa no vestibular, quero meu filho naquela escola. Vai fazer meu filho estudar até meia-noite. Ele vai ser um gênio. Né? Aquela escola, chega no vestibular, lá na terceira colegial, segundo colegial, tá louco para receber os autistas, para fazer propaganda de quem entrou no vestibular, porque os gênios são eles. Agora, lá na primeira série, no ensino médio, quando eles não falavam, ninguém queria receber. E aí? Como é que você explica isso? Está entendendo? Então, as coisas são mais complexas do que a gente pode imaginar. Quadro clínico, já coloquei para vocês, né? Então, distúrbio da senso-percepção, dificuldades funcionamento do cérebro social, comportamento repetitivo, que também serve para me reorganizar. Eu repito as coisas para me manter organizado e a minha amígdala. A instabilidade do humor, que é inflamatória, a gente descobriu recentemente que é inflamação. Então, todo mundo que está cansado, desatento, irritado ou deprimido está inflamado. Principal causa de inflamação hoje na humanidade: uso de eletrônicos e falta de sono. Ponto. Não é o teu casamento, não é o teu marido, não é o teu filho. É o tanto de tempo que você fica na frente da televisão e do celular. Não é o teu trabalho. Tá? Porque enquanto 7 horas da noite era para você dar 3 Hz de frequência cerebral, dormindo no sono profundo, e o seu espírito lá tendo um curso, com o Emmanuel está aqui. Calma. Lá com os espíritos superiores, você está vendo Game of Thrones. Está ensinando você como é a época medieval. As pessoas cortando a cabeça umas das outras, vendo os vikings. É para isso que você está usando sua noite de sono. Eu vou te dizer, a tela da televisão está acendendo, apagando a 60 Hz. Aí você está em 3, desinflamando o seu cérebro, e aí você acha que está descansando a 60, fritando o seu cérebro. E aí, nem pensar em indivíduos com autismo que já tem o cérebro excitado usarem eletrônicos, né? Vamos lá, então a proposta encarnatória tem aquele conceito de expiação. Quando a gente olha expiação, expiação,
que parece um judeu naquela época, de Jesus. Não é isso? Que o cara que tinha doença era impuro, então tinha que ser afastado da população. Não é isso? Gente, expiação é Jesus. Tá? A gente quer expiar quando a gente precisa. Por quê? Porque o retorno é esse: arrependimento, expiação, aí eu repasso, cuido de quem tem relação comigo, e depois eu passo aquela prova de novo para ver se eu melhorei, se eu aprendi. Se eu não aprendi, volta de novo. Expiação, aí regenera, aí que cuida, depois até passar por tudo. Então, expiação é normal, todo mundo está expiando, tá? Mas o paciente contínuo também está expiando as suas dificuldades, tá? Então, eu tenho o indivíduo expiando e a família. Exercício do amor. Ele já está na segunda fase. Ele já expiou e agora ele está cuidando. Escola. Porque hoje eu cuido de um aqui. Aí quando eu vou lá para cima, Jesus cuidou bem. Agora eu vou te dar essa população inteira para você cuidar. Aí você cuidou de uma comunidade. Cuidou bem. Agora você vai cuidar de um estado, de uma cidade. Cuidou bem. Agora você vai cuidar de um estado. Agora você vai cuidar de um país. Agora você vai cuidar de um continente. Você vai cuidar de um planeta. Agora você vai cuidar de um sistema. Não acaba. Tá certo? Ai, cumpri a minha missão, agora eu vou para o paraíso. Você pode até ficar lá no paraíso. Jesus fala, você pode ficar. Você mereceu? Aí eu vou voltar lá trabalhar. Aí você vai ver Jesus voltando a trabalhar e você ia lá parado no paraíso. Não é isso? Aí vai ficar paciente lá, sem crescer. Então é isso, faz parte do crescimento. Vamos a um caso clínico, para vocês entenderem. Isso não representa tudo, gente. Mas como a gente está falando de um momento pós-guerra, a gente tem encontrado muitos espíritos geniais, extremamente inteligentes, evoluídos em sabedoria, mas que num momento de guerra, que foi um momento de provação muito difícil, porque na guerra ou você mata ou você morre, você ter que escolher ser Cristo é muito difícil. Eu tenho certeza que ninguém aqui conseguiria. Então eu dou graças a Deus por eu ter nascido agora. Aliás, eu dou graças a Deus por ter nascido na década de 70, porque senão eu seria viciado em eletrônico. No celular. Então eu nasci na hora certa, justamente no pós-guerra e antes do eletrônico. Porque aí deu certo, porque senão eu era doente. Se eu estivesse na guerra, o que eu ia fazer? Quantos eu ia matar? Entendeu? Então acontece. Então, numa reunião de sessão, vem um resgate de uma criança, né? Essa criança a gente está atendendo, cuidando do quadro dela, em reunião de sessão, e aí vem um quadro de bombardeio, né? Que ela pilotava um desses bombardeios, e ele é muito bem sucedido na guerra, né? E aí, quando ele vai para o outro lado, ele descobre toda a responsabilidade por trás disso, ele entende que aquilo não foi uma proposta boa, né? E aí ele se redime disso. Quando ele se redime disso, ele volta. Só que o interessante é que ele ainda não consegue cuidar da relação com as pessoas que ele causou mal. Ele ainda não consegue cuidar dessa relação, porque ele tem que se arrepender, aí depois se arrepender, passar por esse processo para depois poder ajudar. E aí é muito interessante porque uma parte dessas pessoas que ele fez o mal venceram isso no amor. São anjos dele. São responsáveis por protegê-lo. Vem na reunião e fala, nós vamos te ajudar. Vem na reunião e fala assim, ó, o caso é o seguinte, tem um grupo de irmãozinho ali, está sentindo raiva. Está sentindo muita raiva. Estavam comigo lá. Quando a gente morreu todo mundo junto. Só que eles não conseguiram vencer, não tem ainda crescimento moral. Estão fazendo mal. Estão se vingando. Estão obsediando o garoto. O que a gente faz? Todo mundo em oração. Aí vem o pessoal da Marinha, o pessoal do Brasil, o pessoal da Ivone.
todo mundo em amor. E a hora que eles encontram, todo o raciocínio sobe todo. O que acontece no dia seguinte? A criança para de perguntar. Já vi crianças que tinham convulsões pararem de ter convulsões. Pelo amor de Deus, a gente tem que fazer os tratamentos médicos. Mas o processo obsessivo pode chegar a este ponto, nós sabemos disso. Então a desobsessão de todos nós, ela é muito importante. Porque enquanto estamos fazendo desobsessão, estamos cuidando desse passado. E nesse momento de transição, quanto mais rápido todo mundo se regenerar, melhor. Tá? E aí é muito interessante. Por quê? Porque a gente consegue, através dessa criança, olha o mérito dela, ajudar o outro. É uma caridade. E aí, mais uma proposta de auxílio ao próximo que aquela encarnação conseguiu fazer. E eu já vi, em casos de reunião mediúnica, conheci encarnados que hoje são terapeutas, mães e pais que foram as vítimas. Olha que coisa linda. Jesus, eu amo a pessoa que me fez isso. Como é que isso é possível? Como que isso é possível? Quando a gente entender que o sofrimento que a gente passou, da forma que a gente passou, fez a gente chegar nos céus. Então aquele indivíduo foi o agente de Deus para que eu passasse pelas coisas que eu precisasse passar, que chegasse nas posições espirituais que eu almejo. Ninguém passa por nada se Deus não quiser, se não for a proposta, se não tiver que passar. Não é culpa só do outro. Eu passo por aquilo que eu tenho que passar. Não existe bala perdida. Eu estou no Rio fazendo reunião de desobsessão toda semana. Nenhuma que a gente foi cuidar era bala perdida. Era bala muito bem achada. E o próprio Espírito fala: olha, tinha que passar por isso, tal. É uma tragédia. Mas se não fosse isso, ia ser outra coisa, queridos. É uma oportunidade de eu viver aquilo. É lógico que eu não vou sair andando procurando a bala. Mas eu preciso entender, depois que eu passo aquilo, que aquilo era proposta para mim. Isso é minha comunhão com Deus, gente. Quando eu entendo isso, eu passo a amar a pessoa que me deu essa oportunidade. É isso que é difícil a gente entender. E aí eu volto e viro o anjo de guarda dela. Você vai ver isso lá no céu e inferno, nos espíritos felizes. Você vai ver pessoas que estão hoje, que são anjos dos algozes. Feliz daquele que chegou nessa proposta. E muitas dessas mães e pais estão nessa proposta. Bom, às vezes você está do lado de um anjo e você não sabe. Você vê uma pessoa que está sofrendo, como ela está sofrendo, você fala: ih, ela deve ser fraquinha, assediada, precisa de ser espírito. Acho que eu vou ajudar. Na realidade, se você conviver com ela uma semana, você muda de vida. Já ouviu falar em auxílio? Já ouviu falar em auxílio? Quem ouviu tem que conhecer auxílio, né? Qual é o livro? Renúncia, né? Então tem dois tipos de encarnação. Tem um tipo de encarnação que é mais compulsória, porque também eu tenho que reencarnar. Eu não quero. Eu já vi que a proposta é difícil. E às vezes eu não tenho. Geralmente são espíritos que são mais enrijecidos, tá? E aí eles acabam tendo uma situação um pouco mais complexa, um quadro mais severo. Tá? Tem uma formação cerebral, situações mais complexas. Tem um teor baixo de maturidade, mas isso não tira a nossa proposta de amor e desobsessão do trabalho de amor, de
dedicação, carinho, tudo que a gente precisa. E você tem a proposta de encarnação dos quadros mais leves, em torno de 70% deles são mais leves. E assim, quando Bezerra falava um pouquinho dessas propostas de autismo, ele já falava que autismo é muito mais do que a gente entende por autismo hoje. Tá? Autismo é algo muito mais amplo do que a gente entendia clinicamente, por isso que esse espectro agora é um conhecimento maior, e a ciência descobriu isso, Bezerra falava. Mas quando a gente tem uma expiação planejada, aí a gente tem um tratamento espiritual, tratamento obsessivo, tratamento clínico e o tratamento da personalidade. Porque quando eu tenho só uma expiação no quadro mais grave, eu não consigo às vezes ter acesso à personalidade, porque ele vai ter uma formação cerebral. Mas quando a criança entra e ela começa a devolver as respostas, aí eu tenho acesso à personalidade dela, que muitas vezes é muito mandona, é muito inflexível, é muito rígida, e a gente precisa dar um trabalho de evangelização que exige muito mais, né? Porque eu tenho dificuldades ali. Então, mas é um trabalho que vai acontecendo e a gente vê muita mudança. Com amor e com carinho a gente vê muita mudança. Tá? Então, assim, gente, não é desconsiderar as formas de tratamento mais modernas, que é só com recompensa. Então, a criança fez alguma coisa, eu dou uma bala. A criança fez alguma coisa, eu dou um iPad. A criança fez alguma coisa, eu dou comida. Tá? Não é assim que a gente trata. A criança fez alguma coisa, eu dou amor. A criança não fez alguma coisa, eu dou mais amor. A criança fez, eu dou amor. É 24 horas amor. Quem acha que veio aqui para fazer outra coisa, nossa, está no planeta errado. Talvez no universo errado. Vamos lá. Então, olha só para vocês entenderem aquela ideia da dificuldade, às vezes, da culpa. Porque, às vezes, eu venho e eu apagado toda a minha proposta. Às vezes, eu passo por uma experiência de vida, aquela proposta se acende. E aí eu lembro, espiritualmente, do passado. Principalmente quando os obsessores estão próximos. Os obsessores alimentam aquilo, ativam o meu cérebro, inflamam o meu cérebro. O obsessor também sabe inflamar. E ele também fica alimentando a minha região de memória do hipocampo para eu ativar aquela minha memória do passado. E aí eu começo a lembrar das coisas. E aí eu posso mergulhar numa culpa. Se nós, acontece isso com a gente toda hora, quando a gente entra em depressão, tá? A gente é alimentado por uma auto-obsessão, por uma hetero-obsessão ou por uma outra proposta, e aí eu tenho um quadro em que eu me fecho. Eu me coloco numa caverna. Tá? Então, olha essa experiência. O livro do Divaldo, do Manuel Colomero de Miranda, que chama Loucura e Obsessão. Então, Bezerra vem falar que está tratando de uma criança, o autismo na reunião de obsessão é uma seguida da outra, fluidoterapia. O que está acontecendo? Ele tem uma cobertura fluídica e magnética que envolve e dificulta a vibração doentia que ele emite. Então, o pensamento vibratório doentio dificulta a entrada da cobertura fluídica, não se mandando as emissões morbíficas que lhes são elegíveis. A princípio, as defesas eram breves, logo destruídas pela consciência culpada e pela insistência dos perseguidores. Então, ele tinha muita defesa mental. Essa defesa mental, que era a culpa, era destruída a mente dele estava destruída pela consciência culpada. E os obsessores estavam alimentando isso. Tá? Com o tempo, tem havido a assimilação vibratória dessas energias benéficas por mimetismo natural com os interégnos, sem a intoxicação telepática dos adversários desencarnados, vem proporcionando-lhe a revitalização mental, destruindo as paredes do mundo íntimo para onde o apavorado fugiu desde a reencarnação, trouxe a infância carnal. Então, ele se emparedou nas cavernas, sozinho. Tá? E aquilo era meio que uma proteção. E aí a gente vai tirando isso, vai tirando a culpa, e aí ele vai voltando. Tá? Estamos diante, tecnicamente, de um vigoroso processo de auto-obsessão por abandono consciente da vida e dos interesses objetivos. O delito que fica ignorado nas demais pessoas é conhecido do delinquente, que lhe vitaliza
com as permanentes construções psíquicas nas quais mais se oculta, destruindo a polivalência das ideias que terminam por sintetizar-se numa fixação mórbida que lentamente empareda o seu autor. Então esse era um quadro daqueles quadros que a criança fica muito ausente, você não consegue nem ter olhar, tá?